E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Deep Dive. A gente vai mergulhar fundo num tema que está no coração do Brasil, a campanha da Fraternidade de 2025. Imagine só, olhar para o mundo com os olhos de São Francisco de Assis, vendo a beleza de toda a criação, até daquilo que a gente muitas vezes ignora. É a essência da nossa conversa hoje. Que legal! E a gente vai usar como bússola o texto base da CNBB, um documento cheio de reflexões a partir do tema fraternidade e ecologia integral, sabe? É como um mapa para a gente colocar em prática essa união entre cuidado com o próximo e cuidado com a natureza. Exato. E o lema da campanha vai direto ao ponto. Deus viu que tudo era muito bom. É como se a gente fosse convidado a redescobrir a criação, reconhecer o valor de cada ser vivo, igualzinho Deus fez lá no começo. Mas, e aí, por que esse tema agora? A escolha de fraternidade e ecologia integral tem tudo a ver com a urgência da crise climática, especialmente aqui no Brasil. E olha só, a campanha se conecta com a celebração de um jubileu especial em 2025, dedicado à encarnação. É como juntar a transformação do mundo com a celebração da vida. Interessante. Essa ligação do jubileu com a ecologia integral me pegou de surpresa. Imagina só, 2025 vai ser um ano para repensar nossa relação com o planeta e com as pessoas. É isso aí. E essa campanha é um convite para todo mundo, seja quem está super envolvido em comunidade, seja quem só quer viver de um jeito mais sustentável. Perfeito. Então vamos começar nossa expedição pelo texto base. O documento já começa chamando a gente para uma conversão, né? E não é só a clássica da quaresma. É uma conversão ecológica, um jeito novo de pensar. É como se a gente tivesse que sair daquela ideia de explorar a natureza e passar a respeitá-la de verdade. Mudar a chave, sabe? E essa necessidade de mudança fica ainda mais urgente quando a gente encara a crise socioambiental que a gente vive hoje. Pois é. E o documento não foge dessa realidade. Hein? Ele mostra, sem rodeios, os desafios que a gente precisa encarar. Desmatamento, mudanças climáticas, poluição. É de arrepiar. E o impacto disso tudo nas comunidades mais pobres é ainda maior, né? Elas acabam sofrendo mais com a degradação ambiental e as mudanças climáticas. É uma situação que exige atenção e ação da nossa parte. E aí entra a tal da ecologia integral, né? Essa ideia que o Papa Francisco trouxe na Laudato Si, que conecta o nosso bem-estar com o do planeta e com o do próximo. É como se a gente entendesse que cuidar da natureza é cuidar da gente também. Exatamente, é reconhecer que tudo está interligado, que a gente não pode separar a questão ambiental da social, do espiritual. É como se a gente fizesse parte de uma grande teia, onde cada fio impacta o outro. É um chamado a enxergar o mundo com outros olhos, né? A sair dessa visão antropocêntrica e reconhecer o valor de toda a criação, não só do que nos serve diretamente. Exatamente. E o documento busca essa base na Bíblia e nos ensinamentos da igreja, mostrando que essa preocupação com a criação tem raízes profundas na nossa fé. Não é só uma moda passageira, é um chamado que vem lá de trás. E sabe o que me chamou a atenção? O documento não fica só na teoria. Ele propõe ações concretas para a gente colocar a ecologia integral em prática, tanto na vida pessoal quanto na comunidade e na sociedade como um todo. É verdade. Ele incentiva a gente a mudar hábitos de consumo, a pressionar os governos para que adotem políticas públicas mais sustentáveis, a apoiar iniciativas que buscam um modelo econômico mais justo. É um chamado à ação em todas as esferas da nossa vida. E é legal ver que ele destaca exemplos de gente que já está fazendo a diferença aqui no Brasil, né? Iniciativas que mostram que a ecologia integral não é só um sonho distante, mas algo que já está acontecendo. E esses exemplos inspiram a gente a colocar mão na massa, a perceber que cada um de nós pode fazer a sua parte, por menor que ela pareça. Afinal, a mudança começa com a gente. A gente não pode esquecer que 2025 é um ano especial, um jubileu que celebra a encarnação. Isso aprofunda ainda mais o chamado a conversão ecológica. Com certeza. O Papa Francisco nos convida a sermos peregrinos da esperança, a caminharmos juntos rumo a um futuro mais justo e sustentável. E a campanha da fraternidade nos ajuda a trilhar esse caminho, né? Ela nos convida a sermos protagonistas da mudança, a construirmos um mundo onde a fraternidade e o cuidado com a criação andem lado a lado. E o mais legal é que esse convite não é para a gente ficar só pensando, mas para agir. A gente pode ser agentes de transformação na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso trabalho, nas nossas relações. Então, o que a gente está esperando? Que tal a gente desvendar mais esse texto base e ver o que mais ele nos reserva? Bora lá. Tem muito mais coisa interessante para a gente explorar nessa nossa expedição pela Fraternidade e Ecologia Integral. E aí, prontos para continuar a nossa imersão no texto base? Na primeira parte, a gente viu os objetivos da campanha da Fraternidade, a importância da conversão ecológica e da ecologia integral. E agora a gente vai se aprofundar um pouco mais no que o documento propõe. Isso aí. E para começar, vamos abrir o texto desde lá no primeiro capítulo, que tem um título bem sugestivo. Ver ouvir. É como se a gente fosse convidado a prestar atenção naquilo que nos rodeia,
a contemplar a criação com mais cuidado e sensibilidade. E a primeira frase do capítulo já nos impacta. Deus viu que tudo era muito bom. Tirada lá do livro de Gênesis. É como se a gente voltasse lá para o início de tudo, para reconhecer a beleza e a bondade da criação. Nossa, é verdade. É um lembrete poderoso para a gente que vive num mundo tão acelerado e muitas vezes esquece de apreciar a natureza, de agradecer por tudo que ela nos oferece. E o texto nos convida a olhar para o nosso país, o Brasil, com essa mesma gratidão e admiração. Afinal, a gente tem a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal. É tanta riqueza natural que às vezes a gente nem se dá conta. É verdade. A gente tem biomas incríveis, uma variedade de fauna e flora que é única no mundo, um privilégio enorme, né? Mas, ao mesmo tempo, o documento nos alerta para a crise socioambiental que a gente está vivendo. Como conciliar essas duas realidades? Isso é o grande desafio, né? Por um lado, a gente tem essa exuberância natural, essa beleza toda que a gente precisa celebrar e proteger, mas por outro, a gente tem a ação humana causando danos sérios ao meio ambiente. O desmatamento, a poluição, a exploração desenfreada dos recursos naturais é como se a gente estivesse destruindo nossa própria casa, né? E quem sofre mais com isso são as comunidades mais pobres e vulneráveis, que dependem diretamente da natureza para sobreviver. Exatamente. É por isso que a ecologia integral é tão importante. Ela nos chama a enxergar essa conexão profunda entre a questão ambiental e a questão social. A entender que cuidar da natureza é cuidar das pessoas também. É como se a gente finalmente entendesse que tudo está interligado, né? Que não dá para separar o nosso bem-estar do bem-estar do planeta. E para a gente mergulhar mais fundo nesse conceito de ecologia integral, o texto Base nos apresenta diferentes perspectivas, começando pela palavra de Deus. Que legal! A gente costuma associar a Bíblia com questões espirituais, mas ela também fala sobre o nosso papel como guardiões da criação. Com certeza. A Bíblia nos mostra que Deus criou o mundo com amor e sabedoria e nos confiou a missão de cuidar da sua criação. E essa missão não é só dos governos ou das grandes empresas, mas de cada um de nós. Ou seja, a gente tem uma responsabilidade individual e coletiva de proteger o meio ambiente, né? Mas como a gente pode fazer isso na prática? O Texto Base dá várias dicas. Reduzir o consumo, evitar o desperdício, escolher produtos sustentáveis, economizar água e energia, separar o lixo para reciclagem. São pequenas ações que, quando multiplicadas por milhões de pessoas, podem gerar uma grande mudança. Gostei. E além dessas ações individuais, o documento também fala sobre a importância da ação comunitária e social. Sim. A gente precisa se unir a outras pessoas, participar de movimentos sociais, ONGs, pastorais. É a força da coletividade se mobilizando por um futuro mais justo e sustentável. Sabe o que eu acho legal? O texto Base não se limita a falar dos problemas. Ele também apresenta alternativas, soluções para a gente superar essa crise socioambiental. Verdade. O documento nos mostra que a gente não precisa ficar paralisado diante da crise, que existem caminhos para a gente construir um mundo melhor. Ele faz isso de um jeito bem prático, né? Dividindo as propostas de ação em 3 âmbitos. Exato. É como se ele dissesse: olha, independente de quem você é ou do que você faz, tem algo que você pode fazer para contribuir para a mudança. E o legal é que ele dá exemplos para todos os gostos. Tipo, se eu quero começar mudando meus hábitos pessoais, o que eu posso fazer? O texto sugere reduzir o consumo de carne, optar por alimentos orgânicos, usar menos o carro, economizar água e energia. São coisas simples, mas que fazem a diferença. E para quem quer se engajar em ações comunitárias? Aí as opções são participar de mutirões de limpeza, criar hortas comunitárias, se envolver em projetos de educação ambiental, organizar campanhas de conscientização. E para quem quer atuar em nível social e político? O documento incentiva a gente a pressionar os governantes para que adotem políticas públicas mais sustentáveis, a denunciar crimes ambientais, a apoiar iniciativas que buscam um modelo econômico mais justo. É um chamado para a gente ser cidadãos mais ativos e conscientes. Nossa, quanta coisa! É muita informação pra gente digerir, né? Mas sabe o que me anima? Ver que o Texto Base não se limita a apresentar teoria, ele vai além, mostrando como a gente pode colocar a ecologia integral em prática na nossa vida. Com certeza. E ele faz isso de um jeito bem completo, abordando diferentes aspectos da nossa vida. O que a gente come, o que a gente veste, como a gente se locomove, como a gente consome, como a gente se relaciona com as outras pessoas e com a natureza. É um convite pra gente repensar nosso estilo de vida como um todo, né? É. E a buscar um jeito de viver que seja mais harmônico, mais sustentável, mais justo. E para complementar essa visão, o Texto Base traz a sabedoria da tradição da igreja, que nos ajuda a aprofundar a nossa compreensão da ecologia integral. Que legal. E o que a gente encontra nesse segundo capítulo? O texto nos apresenta a reflexão de diversos autores, desde os padres da igreja até os documentos mais recentes do magistério, como a Laudato Si. E qual é a mensagem central que a igreja nos transmite sobre o cuidado com a criação? A igreja nos ensina que a criação é um presente de Deus.
um dom que a gente precisa cuidar com responsabilidade. A natureza não está à nossa disposição para ser explorada de forma desenfreada. A gente precisa respeitar os limites da criação e buscar viver em harmonia com ela. E esse respeito se traduz em ações concretas, né? Como defesa da vida, a promoção da justiça social, o cuidado com o meio ambiente. Exatamente. É. E o texto destaca o papel do Espírito Santo na criação como sopro de vida que anima tudo que existe. É ele que nos impulsiona a cuidar da natureza e a construir um mundo mais justo e fraterno. Que bonito. E essa dimensão espiritual da ecologia integral é muito importante, né? Afinal, a nossa relação com a criação não é só material, mas também espiritual. Quando a gente cuida da natureza, a gente está cuidando da obra de Deus e se aproximando do Criador. Com certeza. E o terceiro capítulo do texto base nos convida a colocar a mão na massa a partir do lema para cultivá-la e guardá-la. Eita, agora o bicho vai pegar. Chegou a hora de sair da teoria e partir para a prática, né? É isso aí. O texto nos apresenta alternativas de superação da crise socioambiental nos 3 âmbitos que a gente já falou: pessoa, comunidade e sociedade. É como se ele nos desse um guia prático para a gente construir um mundo mais justo e sustentável. E o mais legal é que ele apresenta propostas para todos os gostos. Mas me explica uma coisa, e se a gente já estiver fazendo algumas dessas coisas? Aí que tá a beleza da ecologia integral. Ela nos convida a ir sempre além, a buscar constantemente novos jeitos de viver de forma mais sustentável. E o Texto Base nos ajuda nesse processo, nos mostrando os diferentes níveis de engajamento que a gente pode ter. Entendi. Então, mesmo que a gente já esteja fazendo a nossa parte, sempre tem espaço para melhorar, para se envolver mais, para inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Exatamente. E o mais legal é que o documento também destaca o papel da arte, da cultura e da mídia na promoção da ecologia integral. Ah, isso é muito importante. A arte pode nos sensibilizar para a beleza da criação, a cultura pode nos ensinar a viver em harmonia com a natureza e a mídia pode nos informar e nos mobilizar para a ação. E o texto também apresenta algumas iniciativas que já estão em curso no Brasil e no mundo, mostrando que a ecologia integral não é só um sonho distante, mas algo que já está acontecendo. Que inspirador. É bom saber que tem tanta gente boa trabalhando para construir um mundo melhor. E como a campanha da fraternidade se conecta com essas iniciativas? Ela nos convida a nos juntar a esse movimento, a somar forças para que a ecologia integral se torne cada vez mais uma realidade no nosso país e no mundo. Gostei. É como se a campanha da fraternidade fosse um grande chamado para a gente acordar, para se conectar com a natureza, com o próximo e com a gente mesmo. E para concretizar esse chamado, o texto apresenta os tempos de mobilização da campanha, com várias iniciativas que vão acontecer ao longo do ano. São oportunidades para a gente se aprofundar na ecologia integral e colocar em prática os seus ensinamentos, né? Com certeza. E o texto termina nos lembrando que o cuidado com a casa comum é uma tarefa de todos. E que a conversão ecológica é um processo contínuo, que exige de nós um compromisso constante com a mudança. É verdade. Mas, mesmo sendo um processo desafiador, ele também nos enche de esperança, né? Porque a gente sabe que está construindo um futuro melhor para todos. E essa esperança se alimenta das pequenas vitórias, dos gestos de amor e cuidado com a criação que a gente pratica no dia a dia. E a campanha da fraternidade nos convida a celebrar essas conquistas, a reconhecer que cada passo que a gente dá em direção à ecologia integral é um motivo de alegria. E aí, preparados para a última etapa da nossa imersão na campanha da fraternidade 2025. Já exploramos os objetivos, a importância da conversão ecológica, o conceito de ecologia integral, o rimado à ação. E agora, o que mais o Texto Base nos reserva? Pois é, a gente já desbravou boa parte desse mapa da fraternidade e ecologia integral, mas ainda falta um pedacinho importante, né? Que tal a gente descobrir o que nos reserva para finalizar essa jornada com chave de ouro? Bora lá! Chegamos à conclusão do documento. E ela nos convida a celebrar a vida e assumir o compromisso com a fraternidade e a ecologia integral. É como se, depois de toda a reflexão que fizemos, a gente fosse chamado a colocar em prática tudo o que aprendemos, a transformar o conhecimento em ação. É tipo aquele momento que a gente tira o pé do freio e pisa no acelerador, né? A gente já entendeu a importância da ecologia integral, já viu os desafios, as propostas, agora é hora de arregaçar as mangas e partir para a ação de verdade. Exatamente. E a conclusão do Texto Base destaca a importância de celebrar as conquistas, as pequenas vitórias que alcançamos no nosso caminho de conversão ecológica. Afinal, a esperança se alimenta das ações concretas, dos gestos de amor e cuidado com a criação que a gente coloca em prática no dia a dia. É como se cada passo que a gente dá em direção à ecologia integral fosse um motivo de festa, né? É reconhecer que a mudança é possível, que a gente pode fazer a diferença e celebrar cada conquista como um incentivo para seguir em frente. E para inspirar a gente nesse caminho, o texto nos apresenta a figura de São Francisco de Assis como um modelo de ecologia integral. São Francisco,
o santo que chamava de irmão, o sol, a lua, as estrelas, os animais, as plantas. Ele é um exemplo incrível de alguém que viveu em profunda harmonia com a natureza, né? Com certeza. E o texto nos convida a nos inspirarmos em São Francisco para construirmos um mundo mais justo, fraterno e sustentável. É como se a gente pudesse aprender com ele a contemplar a beleza da criação e a viver em paz com todas as criaturas. E um convite a resgatar essa conexão que a gente muitas vezes perde no meio da correria do dia a dia, né? É parar para observar, para ouvir, para sentir a natureza ao nosso redor e reconhecer que somos parte dela. E para a gente se conectar ainda mais com essa mensagem, que tal a gente finalizar o nosso mergulho com um trecho do Cântico das Criaturas, de São Francisco de Assis? Ele resume de forma poética a essência da fraternidade e ecologia integral. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Que lindo! É como se a gente pudesse sentir a gratidão de São Francisco pela natureza, por tudo que ela nos oferece. E esse trecho nos lembra que a ecologia integral não é só sobre proteger o meio ambiente, mas também sobre celebrar a vida, reconhecer a beleza da criação e agradecer por fazermos parte dela. É verdade. E que essa mensagem do Cântico das Criaturas ecoe em nossos corações, nos inspirando a sermos guardiões da criação, promotores da justiça social e construtores de um futuro mais fraterno e sustentável. Que a campanha da Fraternidade 2025 seja um tempo de graça e de conversão para todos nós. E assim chegamos ao fim da nossa expedição pela campanha da Fraternidade 2025. Esperamos que essa jornada tenha sido enriquecedora para você e que te inspire a colocar em prática os ensinamentos da ecologia integral. A construir um mundo onde a fraternidade e o cuidado com a criação andem de mãos dadas. Até a próxima!